Primeiramente, boa tarde a todos. Que seja um 2017 abençoado para todos nós. E antes de começarem as perguntas, quero apresentar o novo preparador físico do Corinthians, Valmir Cruz. Já passou pelo clube aqui em 2009 até a metade de 2010, participou dos títulos do Paulista de 2009 e Copa do Brasil de 2009. Obrigado, Valmir, por estar junto com a gente. E Leandro, estava trabalhando no Vila Nova, joguei com ele em 96 no Curitiba, e em 2000, jogando aqui pelo Juventus da Moca, ali começou essa ideia de formar uma comissão, em 2000. Então, são 16 anos que a gente vem conversando, trabalhando. O Leandro acabou indo para Figueirense, Paraná Clube, J. Malucelli, último Clube Vila Nova, entre outros. E eu aqui no Corinthians, esses 8 anos, aqui no Corinthians, começando o 9º ano, e a gente tendo a oportunidade de começar numa equipe dessa grandeza, né? Estamos muito felizes por isso e muito confiantes que vai ser um grande ano. Bom, deixa eu retribuir aqui o bom ano, né, para todos vocês, uma boa sorte, prazer rever o Valmir aqui faz um tempinho já. O Fábio eu estou acostumado há um bom tempo, boa sorte também ao Leandro. Eu queria, para começar esse bate-papo, queria entender um pouquinho como é que vai funcionar a tua cabeça, assim, mesmo para a formação de time. A gente ouviu muito no ano passado que aquele time não deu certo, eram bons jogadores, mas como time não encaixou, não deu certo. O que você está pensando para o Corinthians 2017? Como será o Corinthians do Fábio Carilli? Vai ser um Corinthians assim, muito organizado. Começar o quanto antes a gente formar o nosso elenco para saber como vamos jogar, isso é importante. Eu acho que nos perdemos o ano passado quando saiu Felipe, Elias e Bruno de uma vez só. Quando a gente perdeu os jogadores no começo do ano, até conseguiu ter uma organização, mas quando saíram esses 3 jogadores daquele eixo central que nós chamamos, nós tivemos dificuldade. Então vai ser um time muito, muito organizado, muita posse de bola e de muita entrega. Queria que você falasse um pouquinho como é, no primeiro dia, observar tantos carros de polícia, já informação de que a torcida vem aqui para protestar, enfim. O primeiro dia do ano, nem começou ainda a temporada. Como é que você recebe, como técnico do Corinthians, isso que está acontecendo, pelo menos a previsão de que isso vai acontecer? A gente tem que estar atento a tudo o que acontece. E desde que a torcida venha, tem o direito de protestar, mas que seja de uma forma pacífica, está tudo tranquilo, a gente tem que saber levar tudo isso. Mas boa sorte, Carilli, para você nessa tua nova função, mas você já está há um bom tempo aqui no Corinthians e já viu outros protestos de perto, né? Protestos, inclusive, violentos. Você teme que, se o time não corresponder logo em campo, esses protestos aumentem, inclusive até hoje aqui, que não é muito legal chegar no CT e ver tantos carros de polícia junto, né? O ano passado, nós fomos surpreendidos porque nós esperávamos que tivesse alguma forma de protesto, agora na parte final do ano, e não aconteceu. Acho que até a torcida entendeu o que aconteceu durante o ano e foi tranquila em relação a isso. A gente tem que estar preparado para tudo. O trabalho vai ser para ser um trabalho vencedor, um trabalho de vitórias. Mas já estou aqui há muito tempo e sabe que se as coisas não andarem, isso pode acontecer e a gente tem que estar ciente de tudo isso. Em relação aos reforços, se falam aí até em 7, 8 reforços só para esta semana. Você confirma? Você acha que você vai receber isso tudo de jogadores ou você vai trabalhar com o que você tem hoje nas mãos? A diretoria está cuidando, né, dessas questões de contratação, certo mesmo, só o Casim, que assinou o contrato, que está tudo certo, é só o Casim. E os outros nomes que estão aí são nomes que já vêm sendo observados há um bom tempo e que pode acontecer a qualquer momento alguns atletas chegarem. Carilli, boa tarde. Eu queria que você falasse ainda sobre essa questão dos reforços. Qual é o jogador ou qual é a posição hoje que o Corinthians mais espera ter um reforço? A gente sabe que tem pelo menos 3 atacantes, você falou do Casim agora que confirmou, tem o Jô e o Luigi, que já haviam sido apresentados ano passado. Qual é o jogador hoje que é uma peça central para o Corinthians em 2017 e ainda não chegou? Nós estamos de olho, o Corinthians está de olho no mercado. Em todas as... Você pode trocar de microfone, porque esse daí está estourando.
esse antena aí da nossa aí, você botou o fone e matou a nossa antena. Obrigado. Falei. Oi? Melhorou? O Corinthians, desde o ano passado, a gente já tem o Cifute aqui, nós temos o Cifute onde tem jogadores do mundo inteiro sendo observados. E o ano passado, pelo tanto de jogador que saiu, esse departamento passou a trabalhar mais, né? Então estamos de olho em todas as situações, em todas as oportunidades que o mercado possa mostrar. Como é que você vê o Corinthians também em relação aos principais adversários agora para o Paulistão, por exemplo, São Paulo e o Palmeiras também vem se reforçando? O Palmeiras com uma equipe já formada, né, diferente de nós em São Paulo, que está chegando jogadores e que precisa formar dentro dessa pré-temporada. Nós vamos usar a pré-temporada, os jogos lá de Orlando lá para a gente iniciar mesmo daqui 25 dias. Temos 5 dias de trabalho com bola para o primeiro jogo em Orlando e vai ser muito importante esses 25 dias aí para ter entrosamento o quanto antes. Carille, aqui. Você disse que alguns estão anunciados e outros perto de fechar. É o caso do Paulo Roberto, de alguns volantes do Gabriel, também do Felipe Bastos, e pode chegar no número de 10 volantes. É a posição mais carente do Corinthians, essa proteção à zaga. Você pondera isso? Quantos volantes? 10 volantes, se chegarem todos esses especulados aí que podem chegar, aí contando com os que já tinham, né? Christian, Jean, Camacho, se o Felipe Bastos fechar, se o Gabriel. Pode chegar em 10 volantes, mas você vê esse posicionamento como mais carente do time? É uma das posições que estamos buscando, mas o Camacho não é volante. Sim. O Camacho é um meia é mais que a gente centralizado se na linha de adaptou. 4, mas ele já jogou como volante, mas se você for considerar em outro esquema não do Corinthians, ele é um volante. Tudo bem, pode ser, mas do jeito que eu penso futebol, nós usamos ele como volante pela necessidade, e foi uma resposta muito grande, mas ele é um meia de criação, mostrou isso no Audax, vocês todos acompanharam, o Audax foi vice-campeão paulista, ele jogando mais à frente, dentro daquele sistema do Fernando. Que nem eu falei, estamos de olho em todas as posições e volante é uma delas. E no final do ano passado, até o presidente disse que você não estaria ainda preparado para ser técnico do Corinthians. E agora volta atrás te efetivando. Em algum momento você pensou e contestou o presidente? O que você achou dessa mudança de opinião do presidente? Uma hora você não serve e agora você serve. De jeito nenhum. A minha ligação com o presidente ela é muito próxima e é de confiança. Sempre ciente de tudo que ele pensou. Foram atrás de alguns nomes, caso do Rueda, que vocês sabem, e o negócio não aconteceu. E a partir daí começaram a falar sobre o meu nome e ele foi bem aceito. É isso que me dá confiança de fazer um grande trabalho. Fábio, você deve ter montado um time na sua cabeça, daí a diretoria negocia um jogador titular. Estou falando do Wendel. Perguntado para você, eles pedem a sua opinião, você foi consultado a respeito dessa possível saída de um jogador que devia estar no seu plano, né? Porque terminou o ano passado como titular? Tudo passa por mim, tudo. Não tem nada certo ainda, são especulações que estão acontecendo, que podem acontecer e que o Corinthians está procurando fazer o melhor para todos, para o Corinthians, para o clube que ele for e para o atleta. O Casim foi contratado para qual função? Eu queria que você explicasse, porque o torcedor corintiano não conhece o Casim. Ele vai fazer a do Romero, no lado do campo, é o cara que vai deixar o Jô na cara do gol. Que tipo de função você pensa no Casim, esse cara que chegou que pouca gente conhece? O Casim acompanhamos já desde a Turquia. É um jogador que pode jogar nas 3 funções da frente, tanto aberto pela esquerda, pela direita ou centralizado. Bom, em primeiro lugar, boa sorte para a comissão técnica. O Carille, eu queria saber, você acabou respondendo ali em relação a essa reviravolta, né, de reassumir o Corinthians. O que você acha que foi determinante, então, para que a diretoria olhasse o seu nome com outros olhos e você fosse efetivado? Acho que foi em cima da avaliação daqueles 28 dias que eu fiquei à frente da equipe, com 6 jogos, onde eles avaliaram e acharam muito positivo. Então, quando falaram do meu nome no dia 21, numa reunião no Parque São Jorge, o nome foi muito aceito pelos diretores, muito bem aceito pelos diretores e conselheiros. A partir daí, foi oficializado o meu nome como técnico do Corinthians. Acho que é uma tendência no futebol brasileiro, né, fugir um pouco dos nomes, né, consagrados de treinadores. Você vê que todos os grandes clubes quase de São Paulo estão apostando em nomes novos, né? Você acha que isso também se deve ao fato da crise financeira, dos clubes hoje terem menos dinheiro para investir? Não vejo assim. Acho que tem novos profissionais se capacitando
buscando o seu espaço, né? Inter com Antônio Carlos, que está começando praticamente, Roger no Atlético Mineiro, entre outros. Mas o que eu costumo dizer, independente da idade, para o bem do futebol, que fiquem os melhores. E que nós, os novos, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Mas que para o bem do futebol, que fiquem os melhores. Carine, aqui no meio, boa sorte para você. Sempre quando a gente perguntava, quando você era interino, né, a expectativa de ser efetivado, você sempre falava que você trabalhava como auxiliar, mas que seu objetivo era sempre ser técnico. Esse de preferência para ser técnico no Corinthians, e agora você está tendo essa oportunidade desde o começo da temporada. O que o torcedor do Corinthians pode esperar do seu novo treinador? Pode esperar muita dedicação, né? Preparação aí, que nem eu falei com o Leandro, que estou tendo a oportunidade de trazer agora, são 16 anos. Né? Já estou há 8 anos aqui no clube, trabalhando com excelentes profissionais. Então pode esperar muita dedicação, pode esperar um trabalho com uma equipe muito organizada dentro de campo, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano de vitórias. Olhando para o ano todo, para 2017 como um todo, lá em dezembro, você já tem uma ideia do que você pode atingir com o Corinthians? Você fala em título já? Você fala numa vaga de Libertadores ou ir vendo conforme as coisas vão caminhando? No momento, chegando os jogadores, fazer essa equipe que estava aqui também tem um entrosamento melhor. A minha ideia hoje é fazer o Corinthians jogar bem. As outras coisas vão ser consequências. Fábio, você falou na confiança que a diretoria está depositando no seu trabalho, até em cima do que você fez naqueles 28 dias do ano passado, onde venceu os Jogos da Copa do Brasil. Mas, realmente, quando a coletiva que anunciou a demissão do Oswaldo de Oliveira, a reação do presidente quando falou-se no seu nome foi até, não, o Fábio não está pronto ainda. Ele deixou bem claro que você não estava nos planos dele. Depois mudou de ideia, por N razões do mercado próprio. Mas, na sua avaliação, essa situação da diretoria envolvida nessa indecisão com relação ao treinador e também nos problemas internos que a diretoria está envolvida, isso atrapalha o seu trabalho aqui no CT do Corinthians? Não. Nós aqui somos muito blindados em tudo que acontece no Parque São Jorge. Independente de tudo que aconteceu, do que o Roberto falou, eu sei que eu vou ser cobrado por vitórias e não por desempenho. Então, estou muito tranquilo, sei bem onde estou e ciente de tudo que pode acontecer. Carelli, à sua esquerda aqui, tudo bem? Boa sorte. Carelli, o cenário que eu vejo nesse momento é muito parecido com o ano passado, quando você assumiu. Para você, o que te dá mais confiança de que dessa vez vai ser diferente e se você não fizer 3 bons jogos, você pode permanecer no Corinthians? Tem alguma coisa que te dá mais confiança, que a diretoria vai te dar mais sustentação dessa vez? Você diz em relação a contrato, essas coisas? Porque você ficaria até o final do ano. Isso não aconteceu. Inclusive, para muita gente, o melhor futebol do Corinthians, depois da saída do Tite, foi no seu comando. E mesmo assim você saiu. Por que você acha que isso não vai acontecer dessa vez? Falando um pouquinho desse período, até já dei muitas entrevistas falando sobre isso, eu participei de tudo. Quando o Roberto falou que já tinha a ideia de trazer um treinador para 2017, eu fui um dos que falei, porque já não traz esse profissional o quanto antes, que faltavam 40 dias para terminar o ano, para ele ver o elenco, conhecer o elenco e pedir as necessidades dentro dos olhos dele, daquilo que ele pensa sobre futebol. E assim o Roberto fez de trazer um profissional. O que eu vejo que me dá confiança é que aquele período foi muito positivo, foi uma autoafirmação para mim mesmo, né? E muito feliz. Em relação ao contrato, já conversamos bastante, falta poucos detalhes para concretizar minha situação dentro do Corinthians em relação ao contrato. E falando agora sobre até onde o Corinthians pode chegar nessa temporada, diferente do que aconteceu no ano passado, o Corinthians deve perder um jogador titular para 2017, podem chegar até 10 reforços. E ainda tem muita gente dizendo que o Corinthians vai brigar para não cair em campeonato brasileiro. Na sua cabeça, o que o Corinthians vai lutar esse ano? Uma vaga na Libertadores? Vai lutar por título? O que você pensa? Como eu respondi aqui, nesse momento eu penso em fazer a equipe jogar bem. Depois consequências de classificação, de chegar numa semifinal de Paulista, de um título paulista, vai depender de como vai ser o andar desses meses até lá. Aqui, Fábio. Tudo bem? O Corinthians está prestes a anunciar 3 volantes, Paulo Roberto, Felipe Basso e Gabriel. O Christian, o caminho é ele ser emprestado, você acredita dessa forma? O que você já conversou com a direção a respeito do Christian, se devido ao grande número de jogadores na posição, tem Maicon, Marcial,
enfim, entre outros aí. O Mantuan, não sei se é uma ideia tua subir também. O que vai ser feito do Christian? Falando do Mantuan já faz parte do grupo profissional desde o ano passado, ele e o Carlinhos que estão lá. A respeito de definição de elenco, vai depender muito da chegada de jogadores, né? Falando de Felipe Bastos, já que você perguntou, Felipe Bastos é mais um cara que sai, né? Mais um segundo, jogamos contra o Grêmio, Ponte Preta e Vasco aqui pelo Corinthians, já enfrentamos ele nessas 3 equipes, não é um primeiro, né? Então a definição de elenco, empréstimo, essas coisas vai depender muito da chegada dos jogadores. Queria perguntar para o Valmir sobre essa correria que vai acontecer agora, né? Chegada dos jogadores, exames médicos, viagem para a Flórida. Como é que vai ser essa pré-temporada? Se vocês marcaram algum esquema especial, né, para que o Corinthians faça uma boa pré-temporada com tudo isso que tem pela frente? Sim. Bom, nós estamos trabalhando já desde o dia 3 de janeiro. Os jogadores estão se apresentando hoje, mas o nosso planejamento, as nossas reuniões já acontecem desde o dia 3, indo assistir jogos da Copinha e quase todos os dias vindo aqui no CT para a gente se programar melhor. Nós teremos de hoje até a primeira partida, se não me engano, são 7 dias, uma semana. Então nós teremos aí as avaliações entre hoje e amanhã, tá? Nos 2 períodos amanhã, e o resto nós iremos fazer o trabalho com bola e o trabalho físico, técnico também. Então, é pouco tempo para a gente estrear com uma partida já completa. Então, essas partidas da Florida Cup serão feitas como se fosse uma partida de pré-temporada, onde não se exige ao máximo, é lógico, o atleta, porque nem vai ter condição de dar o seu máximo. A nossa ideia é participar um time a cada tempo, no jogo da Florida Cup, para eles irem condicionando até chegarem ao primeiro jogo do Campeonato Paulista, que será daqui, acho que a 25 dias, se não me engano. Nós teremos de 30 a 33 treinamentos, unidades de treino, para que a gente possa colocá-los em condição, porque no mês de fevereiro já serão 8 jogos. Tá? Então, nós estrearemos no dia 5, no dia 8, já vamos jogar a Copa do Brasil. Então, fica muito em cima. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo o máximo possível e da melhor forma possível para que eles se condicionem, tenham uma base para suportar esses 8 jogos durante o mês de fevereiro. Então, isso tudo que eu falei para você está sendo planejado minuciosamente para que a gente minimize os erros e potencialize os acertos. Fábio, foi tocado rapidamente ali pelo Dazzler do Mantuan, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre categoria de base. A torcida fica cobrando muito, né? Que não se utiliza a base, não se utiliza a base. Bom, no ano passado a gente tinha muito garoto aqui, principalmente na defesa, né? Arana, Léo Santos, Iago, Pedro Henrique, tinha muita gente. Você tem 3 meninos com muito potencial no Sub-20 agora, que é o Léo Jabal, o Maicon, que voltou da Ponte, o próprio Arana. O que você está pensando? Não tem espaço para todo mundo? A limitação do Campeonato Paulista também te impede um pouco de ter um leque maior? Como é que você vai trabalhar a base, esses meninos? Eu já faço esse acompanhamento na base há muitos anos, né? Assistindo o Campeonato Paulista, até hoje essa coletiva está sendo essa hora, porque vou para lá, para acompanhar o jogo dos 8h45 lá em Taubaté. E já temos bastantes jogadores no nosso grupo, e dentro das nossas necessidades quero subir mais. Sendo que Mantuan e Carlinhos já fazem parte, né? Então, com o Léo Jabá, com o Maicon, com a Arana, com o Léo Santos, com o Pedro, Marcel. Então, e se não ter medo de colocar quando precisar, né? Então, deixar eles trabalhando, tendo confiança, para quando precisar a gente colocar eles para dentro de campo. Carilli, aqui. É claro que ainda a janela está aberta e você pode perder alguns jogadores importantes. Na última temporada teve destaque para o Rodriguinho, o Fagner voltou à seleção brasileira. Qual o jogador que você, se você perdesse aí para algum time daqui do Brasil ou de fora, que você lamentaria e muito? É Fagner, é Rodriguinho, é Marlone? Qual o jogador que você considera preponderante para essa temporada? Não queremos perder qualidade, né? E realmente o Fagner já é o segundo ano, excelente ano do Fagner. Rodriguinho, ano passado, jogando muito bem. Marlone, outros jogadores se destacando. A ideia é não perder ninguém e fortalecer mais ainda, né? Então, a gente sabe que o mês de janeiro ainda temos esses riscos. Fábio, uma pergunta que foi feita a todos os treinadores que passaram no ano passado por aqui. Já começo fazendo para você. Cássio ou Walter, quem é o seu titular? Ou ainda não há essa decisão?
não tivemos tempo de pensar sobre isso, estamos preocupados com outras questões, né? Deixa o dia a dia começar, os trabalhos, os treinamentos para a gente definir, mas até o final de semana isso vai estar definido, porque a gente já começa a treinar o time para o primeiro jogo.